vista científico, seria mais apropriado se o nome da teoria da evolução fosse teoria do ancestral comum. Por quê? Porque o ancestral comum é a principal das hipóteses que compõem a teoria de Darwin. A única hipótese que reúne evidência suficiente para deixar de ser hipótese e ser elevada à categoria de teoria. Ademais, a teoria do ancestral comum é a que dá sentido ao principal objetivo do livro de Darwin, cujo título é justamente A Origem das Espécies. A pretensão principal desse livro é explicar que todas as espécies de seres vivos vieram de ancestrais comuns ao longo do tempo. Muito tempo. As evidências de ancestrais comuns são abundantes. Mas e o resto da teoria? Como é que um bicho se transforma em outro? Eu sempre tive receio de falar sobre esse assunto, porque qualquer um que critica a teoria de Darwin é logo taxado de criacionista ou defensor do design inteligente pelos darwinistas radicais. Só animei a fazer esse vídeo depois que o professor Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Professor Pirula, falou exatamente a mesma coisa que eu cogitava falar para vocês. Sou fã do professor Pirula, que é paleontólogo, zoólogo e um brilhante divulgador científico brasileiro, um youtuber cujos vídeos costumo assistir e recomendo a quem desejar conhecer melhor a evolução dos animais e dos hominídeos. Vamos ver o que ele diz sobre as hipóteses que integram a teoria de Darwin. Ele vai repetir que tem que separar as hipóteses e vai explicar o motivo. Então separando bem, a gente tem o fato da descendência com modificação, que a gente pode dizer que é o fato da evolução, né, que são os seres vivos se modificando através do tempo, que é basicamente isso que Darwin dizia, e você tem as teorias que são anexadas a isso, as teorias evolutivas, que não é uma só, que servem para tentar explicar este fato, explicar como que uma espécie se transforma em outra. E aí você tem a seleção natural, a deriva genética, a biologia do desenvolvimento, a epigenética, você tem uma série de teorias que foram propostas para explicar por que os seres vivos se transformam no decorrer do tempo. Do mesmo jeito que o professor Pirula é muito bom para explicar a evolução. Mas se o seu desejo é saber onde está a maionese na teoria de Darwin, então o canal que você precisa assistir é o meu. Pretendo produzir vídeos mostrando o que dizem os principais críticos da teoria, as teorias alternativas e também mostrar o tamanho da complexidade da bioquímica da vida, os mistérios que a ciência não consegue desvendar. O ser humano, ele não se satisfaz sem uma explicação que explique tudo. Ele quer algo para acreditar, quer certezas. Então Darwin, baseado na sua compreensão da seleção artificial, que ele estudou a fundo com criadores de pombos, complementou sua teoria com a hipótese da seleção natural para explicar como um ancestral comum pode dar origem a outras espécies. Assim, a teoria da evolução acabou formada por hipóteses separadas, independentes. Um ancestral comum daria origem a outras espécies pelo mecanismo das mutações graduais ao acaso, selecionadas pela natureza com base nas que conferiam maior aptidão para a reprodução, que ocorreria a taxas explosivas, o que produziria um ambiente de extrema competição entre indivíduos, seja dentro da própria espécie, seja com outras espécies. Pronto, agora temos uma história completa. No entanto, a parte da teoria do ancestral comum seguiu concentrando o foco da atenção geral. Um detalhe que isso ocorre até hoje. Na época de Darwin isso seria natural. A hipótese produziu um tremendo impacto nas crenças criacionistas, então predominantes, não só por substituir Deus pelo acaso, mas também pela consequência de estender o tempo de existência do planeta de milhares de anos para milhões. O resto da teoria, as demais hipóteses, seguiram à margem, em um segundo plano na mente das pessoas e até de cientistas. Quando alguém se insurge contra a teoria de Darwin, não importa o que diga, não importa qual hipótese seja o alvo da contestação, a mente do darwinista radical é fechada, só é capaz de perceber que há um ataque à crença do ancestral comum.
o contestador é taxado de herege e excomungado pelos fanáticos da seita darwinista. São muitos. O contrário também ocorre. Todas as evidências de ancestrais comuns, os darwinistas tratam como se fossem confirmação das demais hipóteses, o que é um erro. Uma coisa é um novo bicho ter surgido de outro. Outra coisa é como isso aconteceu. São hipóteses separadas, como disse o professor Pirula. Há uma antiga piada de dois meninos gêmeos, um otimista e outro pessimista, que mostra bem como raciocina o darwinista radical, que seria o irmão otimista. Na véspera de Natal, antes de dormir, o pai deixou uma bicicleta de presente para o pessimista e um saco de estrume para o otimista. Na manhã seguinte, o pessimista começou a resmungar. Que desgraça de presente, eu vou cair dessa bicicleta, vou bater a cabeça, posso até ficar paraplégico. O darwinista estava correndo eufórico. O pai perguntou: filho, o que Papai Noel trouxe para você? Ele respondeu: um cavalo. Você viu ele por aí? Você viu ele por aí? Pois é. Vou dar um exemplo desse otimismo. O Paquicetus é um animal extinto, tipo um lobo, que media de 1 a 2 metros e viveu no Paquistão há 50 milhões de anos. Ele seria o ancestral das baleias. Por conta de quê? Por conta de um ossinho especial no ouvido que só as baleias possuem. Por conta disso, o darwinista concluiu que o fóssil do Paquicetus é uma forte evidência de que o bicho virou baleia. Até aí, tudo bem. E virou como? Ora, mutações graduais ao acaso, cada uma delas apresentando vantagens competitivas que foram sendo selecionadas pela natureza ao longo do tempo. Muito tempo. Esse muito tempo é um detalhe importante. O cérebro humano não é adaptado para lidar com métricas que vão além do tempo de uma vida. O ser humano não distingue bem milhões de bilhões de anos e não consegue entender o que não pode ver acontecendo no espaço de uma vida. O Paquicetus seria a explicação da origem das atuais 100 espécies de baleia e de outras 150 extintas. Um feito e tanto considerando que foi realizado em 40 milhões de anos. Talvez bem menos. Talvez só 10 milhões de anos, que é o tempo que o Paquicetus levou para se transformar em um Basilosaurus. O Basilosaurus é outro ancestral de 18 metros que já era bem parecido com uma baleia. Ninguém estimou até agora quantas mutações seriam necessárias para transformar lobo em baleia. Podem ter sido milhares, milhões. Ninguém sabe. Quantas gerações são necessárias para fixar uma mutação? Qual o mínimo? Ninguém sabe. Em consequência, ninguém calculou a velocidade da coisa, dividindo o quê? O número de mutações pelo tempo disponível. Se esse cálculo chegar a 100 mutações por segundo, então, se for assim, a explicação da teoria de Darwin está furada. E que tal incríveis 100 mutações por milênio? Bom, 1000 anos comporta 100 gerações de baleia, o que daria uma mutação fixada por geração. Também é muito. Não se vê essa taxa, essa velocidade na natureza. Qual seria a velocidade das mutações? O que você acha? Bem, seja qual for, agora eu vou apresentar uma nova questão. Há uma boa quantidade de mudanças que exigem um monte de mutações simultâneas para se tornarem funcionais. Por exemplo, não adianta você ter um olho capaz de detectar fótons sem ter um cérebro para não só transformar os fótons em imagem, como interpretar a imagem como informação útil para a sobrevivência do bicho. O cérebro e a estrutura do olho têm que evoluir em conjunto. Só tem um detalhe: a probabilidade de sucesso de acidentes genéticos envolvendo modificações simultâneas em muitos genes são mínimas. A genética moderna sabe algo que Darwin não sabia. Se ocorrerem 100 modificações que tornem o mutante um organismo muito mais apto, elas não podem ser transmitidas para os descendentes, porque o animal só passa adiante metade do seu genoma. A teoria só funciona mexendo uma coisinha de cada vez, entendeu? Por falar em olho, os processos complexos de difícil explicação não ocorreram só uma vez.
Aprendi com o professor Pirula que os moluscos, suas 100 mil espécies, apresentam olhos em todas as fases evolutivas, desde as mais primitivas até olhos bem melhores que os nossos, como o dos polvos. Um animal dos mais primitivos, com 500 milhões de anos, o que é outro mistério. Isso significa que a evolução do olho é algo corriqueiro. Não parece ser resultado de um acidente bem raro, mas de alguma força que ocorreu em milhares de espécies, milhares de vezes. O olho do darwinista vê isso igual ao menino que acredita ter ganho um cavalo. Ele vê como prova da teoria de Darwin, só que é ao contrário. Se algo altamente improvável ocorre corriqueiramente, isso é sinal de outra coisa, de que pode haver algo na natureza impulsionando a evolução, uma força que a teoria não sabe qual é. Nem mesmo Darwin acreditava que essa força impulsionadora seria apenas a seleção natural, como acreditam os darwinistas radicais. Descobri isso em um livro sobre o assunto, de um biólogo francês muito especial, porque ele contestava várias crenças estabelecidas pela humanidade. Ele não tinha medo, era um cara corajoso. Veja o que está no livro. Darwin se queixava do fato da seleção natural ser considerada o único motor da evolução. Ele reclamava que o poder das ideias pré-concebidas era tal que ninguém o ouvia. Olha só. Ele cogitava a existência de outras forças ainda desconhecidas para explicar as modificações nos animais, além da seleção natural. Mas os darwinistas radicais não prestaram atenção nisso e interpretam do seu jeito o livro sagrado A Origem das Espécies. Nessa interpretação, a seleção natural seria a única força criadora de novas espécies. Para finalizar, eu acredito em Darwin. Não sou capaz de ter tanta fé assim quanto esses darwinistas fervorosos. Eu desconfio, sabe de quê? Que Darwin, se vivesse nos dias de hoje, ele não seria darwinista.